Fala galera, eu me chamo Talib Leda e esse é o canal Falando de Medicina. Hoje eu vou conversar com vocês sobre a classificação, os tipos de diabetes. Antes eu queria pedir que ainda não é inscrito no canal, se inscreve e divulga o canal aqui também. Lembra que no primeiro vídeo, se você não assistiu o primeiro vídeo, é importante assistir lá o conceito de diabetes. Eu falei do conceito de diabetes e agora eu vou falar da classificação, ou seja, os tipos de diabetes. Só antes eu queria falar que o material que eu utilizo, tudo que eu falo nesse vídeo aqui é retirado desse material aqui, que é o Medicurso, que é bastante conhecido pela galera que faz medicina. Beleza. Galera, por que a gente tem tanto diabetes no mundo hoje? Provavelmente mais de 10% da população mundial tem diabetes. Porque as pessoas estão vivendo mais. Se as pessoas estão vivendo mais, estão mais susceptíveis às doenças. Por exemplo, além disso, a nossa alimentação hoje também é bastante ruim, sedentarismo, obesidade. Então, tudo isso faz com que a gente tenha um aumento de pessoas portadoras de diabetes. E beleza, então o vídeo de hoje é basicamente a classificação, os tipos de diabetes. A gente tem 4 tipos, basicamente, de acordo com o material que eu utilizo aqui. Diabetes tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional e outros tipos. Beleza. O principal que eu queria deixar nesse vídeo para vocês aqui é a diferenciação entre o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. Bora falar primeiro do diabetes tipo 1. O diabetes tipo 1 ele corresponde entre 5 e 10% de todas as pessoas com diabetes. Qual é a característica desse diabetes? Ele é o diabético característico de pessoas mais jovens, por exemplo, 13, 14, 15 anos, normalmente pessoas abaixo de 30 anos. Além disso, o diabetes tipo 1 ela é uma doença autoimune, ou seja, o teu corpo produz, o nosso organismo produz anticorpos, e esses anticorpos vão atacar o pâncreas, e o pâncreas vai, principalmente as células betas, pancreáticas, islotas de Langerhans, que produzem a insulina. Então, o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, beleza? Então, a primeira coisa que eu falei, é uma doença de indivíduos jovens, é uma doença autoimune, é uma doença de indivíduos magros, normalmente não tem associação com obesidade. E o que acontece? O seu organismo, por ser uma doença autoimune, produz anticorpos que vão atacar as células betas do pâncreas. Quais são esses anticorpos? São anticorpos contra as ilhotas do pâncreas, são anticorpos contra a insulina produzida, são os anti-GAD também. Então, são esses anticorpos que são produzidos pelo pâncreas. Então, beleza. Bora resumir os critérios que definem o diabetes tipo 1. Doença de indivíduos jovens, menor de 30 anos, indivíduos magros normalmente, é uma doença autoimune, e normalmente também outra coisa que diferencia o diabetes tipo 1, que a gente chama de hipoinsulinismo absoluto, porque o tratamento é feito com insulina. Então, por exemplo, um exemplo prático, chega um paciente jovem no meu consultório, provavelmente o diabetes dele é diabetes tipo 1. E o tratamento deve ser feito com insulina. E qual é a característica clínica? Porque o diagnóstico do diabetes tipo 1 ele pode ser feito um diagnóstico clínico. A gente tem os famosos pólis, que são poliúria, ou seja, o indivíduo urina muito, polidipsias, o indivíduo tem bastante sede, polifagia, bastante fome, e perda de peso, emagrecimento. Então, esses 4 itens são característicos do diabetes tipo 1. Além também que a gente tem da cetoacidose diabética, que é bem característica do diabetes tipo 1. Beleza. Só que o diabetes tipo 1 ele é subdividido em 2 tipos, que é tipo 1A e tipo 1B. O tipo 1A ele corresponde a 95%, que é aquele que realmente você pode pesquisar anticorpos no seu organismo e vai detectar a presença de anticorpos contra as células pancreáticas. O tipo 2, que a gente chama de idiopática, que não tem uma causa conhecida. Então, beleza. Diabetes tipo 1, lembra? É o diabetes do indivíduo normalmente menor de 30 anos, indivíduo magro, e o tratamento é feito com insulina. Beleza, então você já sabe qual é o diabetes tipo 1. Qual é o diabetes tipo 2? O diabetes tipo 2 ele corresponde a 90 a 95% dos casos. É esse diabetes que você vai receber no seu ambulatório, no seu consultório. Então, o diabetes tipo 2
Ele ocorre em pessoas a partir dos 30, de 40 a 50 anos de idade. Ele é o diabetes do indivíduo normalmente com obesidade. É o diabetes do indivíduo que tem pressão alta, tem uma forte influência genética. Então, se tem um familiar com diabetes, você tem alta chance de ter diabetes. Então, esse é o diabetes tipo 2. Como é feito o tratamento do diabetes tipo 2? Ele é feito com hipoglicemiantes orais. Então, normalmente, por exemplo, você tem um familiar. Se ele aplica insulina para fazer o tratamento da diabetes, provavelmente é diabetes tipo 1. Se ele toma comprimido, provavelmente é diabetes tipo 2. Não é regra isso. Em algumas situações, diabetes tipo 2, você precisa utilizar insulina injetável. E beleza? Então, não é regra. Por exemplo, eu posso ter um indivíduo com 30, 40 anos com diabetes tipo 1? Pode, mas no geral é isso que eu falei. Se o indivíduo tem menos de 30 anos, é um indivíduo magro, provavelmente é diabetes tipo 1. Se o indivíduo tem mais de 30, 40 ou 50 anos, é um indivíduo obeso, provavelmente é um diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2, por exemplo, também, além da poliúria, que é urinar muito, da polidipsia, que é bastante sede, também da polifagia, fome, e também o indivíduo pode ter infecção urinária, disfunção erétil. Então, tudo isso vem, e normalmente também o diabetes tipo 2, ele vem junto com a síndrome metabólica, que é um conjunto de fatores que eu vou gravar um vídeo depois. Mas, por exemplo, o indivíduo diabético tipo 2, além do diabetes, ele tem pressão alta, ele tem dislipidemia, ou seja, aumento dos triglicerídeos, colesterol, ele tem um IMC alto, ele tem uma circunferência abdominal alta também. Então, esse é o quadro clínico de um paciente com diabetes tipo 2. Então, essa é a principal queixa clínica que a gente vai receber na prática, é o diabético tipo 2. Que é o tratado com comprimido, é o paciente que utiliza metformina, é o paciente que utiliza glifage, é o paciente que utiliza glibenclamida, aquele comprimido. Então, normalmente, não é regra isso, mas, por exemplo, você vê um paciente tomando comprimidozinho lá, provavelmente é diabetes tipo 2. Beleza, então, tipo 1 eu falei, é de indivíduos jovens, indivíduos magros que utilizam insulina. Doença autoimune. Diabetes tipo 2 é indivíduo mais idosos, pacientes obeso, com hipertensão, que utiliza os comprimidos. Então, e o diabetes gestacional, que é o terceiro tipo, é o diabetes diagnosticado durante a gestação, ou seja, a paciente não tinha diabetes antes, não tinha feito o diagnóstico, e durante a gestação é feito o diagnóstico de diabetes gestacional, ou a glicemia elevada. Então, é diabetes gestacional, é aquele que é feito durante a gestação. Beleza? Pode permanecer depois da gestação? Pode. Pode desaparecer? Pode. Mas o diagnóstico é feito durante a gestação. E o quarto tipo de diabetes são um conjunto, ou seja, vários tipos de diabetes, que a gente chama de outros tipos de diabetes. Por exemplo, pacientes que utilizam corticóide por longo tempo, pode ter um diabetes. Paciente que, por exemplo, tem dois tipos de diabetes que eu queria falar com vocês aqui, bem raros, que são o famoso MOD. O que é o MOD? É o diabetes tipo 2 que se manifesta em indivíduos jovens. Por exemplo, você tem uma criança obesa e ela, normalmente, qual é o tipo de diabetes de pessoas adolescentes, de criança? É o diabetes tipo 1. Mas no MOD é o diabetes tipo 2 que se manifesta na adolescência ainda, naquele adolescente obeso e tal. E além disso, a gente tem o LADA também. O que é o LADA? É o diabetes tipo 1 que se manifesta na vida adulta. Então, você tem um indivíduo por 30 a 50 anos e ele manifesta o diabetes tipo 1, que você pensa que é o 2 e começa a dar comprimido para ele e ele não melhora. Então, você vai descobrir depois pela presença de anticorpos, que é característico do diabetes tipo 1. Então, quando falar para vocês, na vida ou na prova, o indivíduo tem anti-GAD, anticorpo contra a insulina, anticorpo contra as ilhotas, é diabetes tipo 1, beleza? Então, lembra sempre disso, beleza? E se ele vem associado com síndrome metabólica, provavelmente é diabetes tipo 2. Se é diagnosticado durante a gestação, é diabetes gestacional. Se é outro tipo de diabetes, por exemplo, devido ao corticóide, ao uso de medicamentos, que não se encaixa nem no 1, nem no 2, e nem no gestacional, é outro tipo de diabetes.
Beleza, galera? Então, esse é os 4 tipos de diabetes. Eu estou utilizando o material Medicurso. E essa era a ideia que eu queria passar para vocês. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve e divulga o canal para que mais pessoas tenham acesso. Beleza? Até o próximo.